Abram suas Bíblias em Daniel 6, 1. Amém? Vamos lá. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, agora é o Senhor que vai falar em nome de Jesus. Então, quem conhece aqui a história, o livro de Daniel, sabe que no início, só para contextualizar, porque todos conhecem, aleluia, mas só para contextualizar, o rei invadiu Israel. Desculpa, estou um pouco nervosa. Mas enfim, ele pegou algumas pessoas, ele tomou conta desse povoado, ele sitiou esse povoado, ele tomou para si algumas pessoas, entre essas Daniel estava. Amém? E levou Daniel para servir a ele, para ensinar até o momento que ele fosse apto para servir. Amém. E dentre esses serviços, ali Daniel se absteve da mesa, se absteve ali dos alimentos, se absteve de algumas coisas que o rei ofereceu, e todos conhecem essa história, que passado alguns dias depois, eles estavam muito mais fortes, muito melhores que os outros meninos que aceitaram a mesa do rei. Amém? Então, nisso eu quero entrar na palavra. Daniel, por si só, já era uma pessoa diferente. Daniel, por si só, já era um menino ousado. Um menino que tinha seus princípios, um menino que tinha seus ideais, porque a ponto dele recusar para um rei, né, todo esse banquete, ele certamente tinha uma ousadia do Senhor. E mais para frente, e assim, só para contextualizar vocês, eu estou utilizando aqui meu celular para ter um apoio, porque essa é a primeira vez que eu estou ministrando, então estou um pouco aleluia. Então assim, mais para frente, todos conhecem que Daniel vai ser jogado na cova dos leões. E eu quero agora que vocês abram também Daniel 6, 14, 15. Ó, 14 e 15. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma das leis dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então, ou seja, ali, Daniel, ele era um homem de Deus. Então, ele tinha sua vida com Deus. Ele orava, ele tinha sua comunhão com Deus. E nisso, mesmo os persas queriam prejudicá-lo. Queriam achar alguma forma de tirar Daniel de lá. E a única forma que eles acharam foi justamente o que muitas
das pessoas hoje não fazem, que é justamente ter uma vida com Deus. Olha só, eles queriam levar Daniel para morrer, queriam matar Daniel nesse sentido, justamente por adorar a Deus. E só que o rei, ele tinha uma carisma por Daniel, ele gostava de Daniel. E ele não queria que isso acontecesse com Daniel. Mas o que diz na palavra? Diz assim, que o rei não podia ir contra a lei dos medos e dos persas. O rei não podia ir contra essa palavra que ele mesmo tinha assinado. E queridos, se o rei, que era humano, não podia ir contra a palavra, por que às vezes a gente acha que o nosso Deus vai contra a palavra dele? Por que às vezes a gente acha que Deus me deu uma promessa, mas essa promessa está tardia em acontecer, Deus se esqueceu, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus não vai contra a palavra dele. Se está escrito na palavra dele, é verdade. Porque Deus não vai contra a palavra dele. Se aquele rei não ia contra uma lei, que era o que ele tinha assinado, por que o Deus Todo-Poderoso vai contra a própria lei dele? Contra a própria palavra dele? Não vai. Se Deus te falou, você vai ser um médico. Você vai ser um médico. Aleluia. Só que até você ser um médico, você vai percorrer. E Deus vai te talhar. Porque na palavra dele diz que ele não coloca vinho novo em odre velho. E às vezes você acha assim que... meu Deus do céu, por que comigo? Uma vez, quero compartilhar com vocês, uma vez eu bem assim para o pastor. Pastor, o que é preciso para ministrar lá na frente? Aí o pastor falou assim, ser cheio do Espírito. Aí eu fiquei, nossa, será que eu não sou cheia do Espírito? Fiquei assim me perguntando, ai meu Deus, se ele falou isso é porque eu não sou cheia do Espírito. Falei, Deus, eu pensei que eu estava cheia do Espírito, Senhor, mas eu não estou cheia do Espírito. Eu queria tanto, o Senhor me dá tanta palavra, o Senhor me dá tanta direção. Eu sei que o Senhor fala comigo, mas eu acho que eu não sou cheia de Espírito. e o pastor falou isso para mim e ficou na minha cabeça. Só que eu busquei não para estar aqui onde eu estou hoje, aleluia, mas glória a Deus por isso. Mas não foi para os homens me reconhecerem. Não foi, foi natural, sabe? Foi um processo que Deus mesmo foi fazendo. E queridos, se vocês me conhecessem aquela Aline há 2 anos atrás, jamais ia imaginar que Deus ia fazer isso na minha vida. Não, olha, se fosse os olhos naturais, não ia. Assim como na palavra diz, ali em Daniel, que Daniel ia ser dos príncipes, e ele era um dos príncipes. Vocês acham que isso é obra natural? Não é? Isso não é obra natural. Isso é obra do Senhor. Só que nesse caminho, Deus foi me tirando algumas coisas. Deus, uma vez eu dei um testemunho aqui a respeito disso. Deus me tirou minhas redes sociais. Deus me tirou meu Instagram, meu TikTok, tudo de redes sociais que vocês imaginassem. Só me deixou com o WhatsApp porque eu precisava trabalhar com ele. E Deus me deixou. E beleza. Deus tem me levado numa palavra que fala assim, a obediência pela fé. Mas o que é a obediência pela fé? Será que às vezes eu sou obediente ao Senhor? Será que às vezes Deus me fala alguma coisa e eu obedeço ao Senhor? Ou será que eu falo, não, vou fazer conforme a minha vontade? Só que a partir do momento que você fala, eu vou fazer pela minha vontade, aí você está caminhando no teu caminho, na tua vontade. E Deus não está nisso. Mas Deus é tão misericordioso que Ele tira nós. Mas Ele não quer isso. Ele não quer que você saia do caminho dele. Assim como uma vez o pastor Silvio falou assim que muitos estão dentro da igreja, saem do caminho do Senhor, passa anos e anos, e aí eles voltam.
Mas quando eles voltam, já voltam cheio de carga emocional, cheio de dívidas, cheio de enfermidades, enfim, N situações. É isso que você quer para a tua vida? A partir do momento que você para pensar e fala o que eu quero da minha vida. Eu quero ser um príncipe. Eu quero que Deus me coloque como príncipe. Assim como colocou Daniel. Porque lembra do que eu falei. Deus não vai contra a palavra dele. Deus não vai. Não vai contra a palavra dele. E se na Bíblia está escrito que ele é fiel, ele é fiel. Ele não é... A gente pode até pensar, Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu, tá? Então, Deus não vai contra a palavra dele. E nessa caminhada, eu vou falando assim, e nessa caminhada que eu fui fazendo com Deus, Deus foi me talhando. E Deus foi me tirando muita coisa que para mim era importante, mas que na verdade não era importante, era totalmente irrelevante. E Deus, Ele não faz uma obra em cima de entulho. Deus, Ele não faz um edifício em cima. Já estava na palavra, vocês acreditam? Já estava isso na palavra. É porque hoje no discipulado a gente falou exatamente a mesma coisa. Mas já estava na palavra. Deus já tinha me falado isso. Que Deus não faz em cima de entulho. Deus, Ele tira os entulhos. Deus, Ele tira as coisas ruins. Para daí Ele fazer um fundamento. Quem trabalha com construção, quem trabalha com engenharia, com esse tipo de coisa, entende que a parte mais demorada, a parte mais difícil, a que demanda mais recurso, é a fundação. A fundação é a parte mais demorada que tem. E Deus quer ser um pilar na tua vida. Deus quer fazer uma fundação na tua vida. Mas para isso, Deus não vai fazer em cima de entulho. Não vai fazer. Ele vai te limpar. Ele vai te talhar. Ele vai te arrumar. Aí Ele vai começar a fazer. E Ele faz. Aleluia. Ele faz, gente do céu. E você não vê. Você não está vendo ali, né? Mas Deus está trabalhando. Aleluia por isso. Deus é muito bom. E às vezes a gente não entende, né? A gente fala, meu Deus do céu, mas está saindo isso da minha vida, está saindo essa pessoa da minha vida. O que está acontecendo? É Deus trabalhando. É Deus trabalhando. E para sair uma das coisas, no início, quando eu comecei a fazer o discipulado, no Pastor Kleber, a nossa primeira aula foi a respeito de não se embriagues com o vinho. E o pastor falou também a respeito do jejum. Eu nunca tinha feito um jejum na minha vida. O que era fazer um jejum? Do que eu tenho que me abster? Eu tenho que ficar dias e dias sem comer? Como que funciona? Não sabia, mas fui para a prática. Porque Deus é prático. Coloquem isso na cabeça de vocês, no coração de vocês. Deus, Ele é prático. A palavra dele é prática. É prática. Deus nunca vai falar alguma coisa que fique ali na teoria. Deus, Ele é prático. Ele é prático. Então, Ele me levou nesse caminho do jejum. E, gente, eu fiquei insuportável. Eu não me aguentava. Meu Deus do céu. Sorte que o Pedro não me conhecia naquele tempo. Porque eu fiquei insuportável, gente do céu. E eu não entendi o porquê. Falei, meu Deus do céu. Que eu tô insuportável, eu não tô me aguentando. Mas Deus estava me limpando. Porque Deus começa a levar para fora aquilo que não é bom na tua vida. E nesse caminho, muitas cadeias emocionais foram quebradas. Deus me limpou. Deus me tirou aquelas cadeias emocionais assim, que tinham muito forte na minha vida. Deus fez cair por terra. Por isso que eu falo, se vocês me conhecessem há 2 anos atrás, vocês não iam acreditar, mas é isso que Deus faz, porque Ele usa os improváveis. Porque Ele está levantando, Ele não tem pessoas uma melhor que a outra. Não, na palavra dele diz que Ele não faz distinção.
E Ele não faz, Ele ama você. Ele quer te trazer nesse lugar de entendimento, nesse lugar de uma busca maior, nesse lugar dele poder fazer um edifício, uma edificação na tua vida. É esse lugar que Ele quer te levar. E não é uma palavra, nossa, ela está falando uma palavra bonita. É bonita, tá? Mas você tem que pôr em prática. Porque senão não adianta. Deus, Ele não está brincando de ser Deus. Deus não brinca. Tem que ser prático. Deus falou, vou meditar naquilo e vou executar. E vou colocar em ação. E sabe, Daniel, ele se absteve de algumas mesas. Ele falou, não vou comer. Falou para um rei, falou, não vou comer. Vou comer a minha comida, os meus vegetais, e é isso que eu vou comer. E ele comeu. Mas o que ele fez? Ele tomou um posicionamento. Ele tomou um posicionamento. Na nossa vida, a gente tem que tomar um posicionamento, mas o posicionamento certo. Como que eu sei que eu estou tomando o posicionamento certo? Tem paz no meu coração? Foi aquilo que Deus ministrou comigo? Então Deus está nisso. A minha vida começou a mudar a partir do momento que eu tomei um posicionamento. E agora mais para frente, ainda mais, porque Deus já tinha me dado uma palavra lá atrás. Ele falou o que eu tinha que fazer. E eu não fiz. Olha só, que lindo. Não fiz. Aí aquela palavra ficou assim, ó, taxiando na minha cabeça. Ficou taxiando. Tipo, ficou em cima da minha cabeça. E o Espírito Santo fica assim, vai, faz. Deus falou isso, vai e faz. Mas não é porque Ele é chato. Não é isso, gente. Porque Deus sabe de todas as coisas. Porque na palavra dele diz, pois eu bem sei os planos que tenho de vós. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos deseja. Entende? Então a palavra de Deus, ela é perfeita. Então aquilo ficou taxiando na minha cabeça. E vamos dizer assim, eu fiquei no banco. Vamos dizer assim, Deus me deixou no banco. Eu fiquei no banco. Eu escolhi, na verdade, estar no banco, né? Por quê? Porque eu não obedeci. Enquanto a gente não obedece aquilo que Deus fala para a gente fazer, enquanto a gente não obedece aquilo que Deus fala para a gente fazer, seja prestar atenção num culto, seja prestar atenção numa palavra que Deus está falando, e que isso pode mudar a tua vida, isso é Deus que está falando também, não é a Aline. Então, enquanto eu não tomei uma atitude na minha vida, um posicionamento, aquilo ficou taxiando sobre a minha vida. E eu fiquei no banco, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que eu tomei um posicionamento, assim como na palavra dele diz, assim como Daniel tomou um posicionamento também, de se abster de algumas mesas, Deus fez. Porque Deus, Ele faz no puro. Deus, Ele não faz no meio dos escombros, no meio do entulho, assim como eu falei. Deus não faz. Deus, Ele é certo. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é organizado. Você acha que vocês estão aqui? Você acha que vocês estão aqui para ser só mais um culto? Para alguns são, infelizmente. Para alguns são só mais um culto. Mas para aqueles que recebem a palavra de Deus e ponham isso em prática, esses crescem na vida. Esses são aqueles que Deus quer levantar. Porque Deus não se agrada de conversa na hora que Ele está ministrando. E não é isso um humano que tem que falar, não. É o próprio Deus que fica revoltado. Porque Deus não brinca de ser Deus. O inferno não está brincando de ser inferno. Antes de você querer ser boca de Deus, você tem que ser os olhos de Deus. Foi isso que Deus me falou. Antes de você querer ser boca de Deus, seja os olhos de Deus. Olhe aquilo que Deus olha. Coloque para dentro de você aquilo que Deus se agrada. É isso que Deus quer. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te transformar, quer te levar no caminho de excelência. Assim como na palavra dele diz, pois habitava um espírito de excelência em Daniel.
É isso que Deus quer. Deus quer colocar um espírito de excelência em você. Deus quer colocar o Espírito Santo, o espírito de excelência, você andando pelo que o Espírito diz, não pelo que as pessoas dizem, mas pelo que o Espírito diz. O Espírito mandou eu ir lá e eu dar uma oferta. Mas meu coração está me condenando, eu não vou dar. Então siga teu coração, para você ver onde que você vai parar, para você ver se você vai prosperar. Você acha que Deus quer que você fique a vida inteira passando necessidade? Porque infelizmente alguns passam necessidade, mesmo vindo na igreja. Você acha que é isso que Deus quer? Deus não quer. Deus quer prosperar. Deus é bom. Eu já provei da misericórdia dele e eu vi que ele é bom. Porque aquilo que você tem comunhão com Deus se torna autoridade na tua vida. Quantos aqui têm autoridade do Senhor? Quantos aqui podem falar, Deus é na minha vida? Quantos aqui têm resposta de oração? Fala, Deus, me dá uma resposta para minha faculdade. Quantos aqui? Infelizmente tem gente que não tem. Mas Deus quer te tirar disso. Deus quer tirar dessa zona de conforto. Deus quer te levar para níveis maiores, para águas maiores. Uma vez o pastor Kleber ministrou aqui a respeito de Ezequiel. Das águas. Águas no tornozelo. Andou mais um pouquinho. Mais águas. É isso que Deus quer, gente. Deus não quer o ordinário. Deus quer o extraordinário. Ordinário a gente já faz. Deus quer o extraordinário. A segunda milha. Deus não quer falar, você vai crescer, você vai estudar, você vai trabalhar, enfim, aquele lugar não vai ser feliz, e vai ficar infeliz. E vai ficar andando nisso. Eu vou fazer tal coisa, não dá certo. Eu vou fazer... Não. Você colocar na sua cabeça, eu sou filho de Deus. Deus é o meu pai. Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões. Mas é porque Daniel não negligenciava a Deus. Daniel não negligenciava a palavra. Toda vez que uma dificuldade vinha na minha vida, e vem, mas no começo principalmente, eu coloquei um negócio na minha cabeça. Mas não fui eu, na verdade, foi o Espírito que colocou. Que é o seguinte, coloquei o seguinte, a palavra, a Bíblia não mente. Eu falava assim, a Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira. Tá, beleza. Vinha uma dificuldade, e eu colocava aquilo em prática. Falava, a palavra não mente. E ela me defendia. Olha só, a palavra me defendia. A palavra trabalhava por mim. Eu não precisava trabalhar. A palavra trabalhava por mim. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que Deus caminha na palavra dele. E o que é caminhar na palavra dele? O que é o caminhar? O caminhar na palavra dele é... Ele não vai sair daquilo. Ele está caminhando em cima. Ele está fazendo conforme aquilo diz. Então, se aquilo diz que Deus é bom, então Deus é bom. Então Deus é fiel. Se aquilo diz, se a palavra diz que Deus é minha justiça, então Deus é minha justiça. Entende? Vocês conseguem entender que Deus não quer que a gente fique aqui sentado. Só mais um culto. Eu vou lá para cumprir protocolo. E por mais às vezes até que arda no meu coração. Está ardendo. Mas é aqui na igreja, daí lá fora é o ordinário. Deus não quer isso. Senão ele não tinha falado na palavra dele ali a passagem de Ezequiel. Senão ele não tinha feito isso. Mas não. Deus quer levar para níveis maiores, experiências maiores.
Essa semana eu falei para Deus, eu nem sabia que eu ia vir ministrar aqui. Mas eu falei para Deus, Deus, eu quero uma experiência diferente com o Senhor. E olha só, graças a Deus. Aleluia. E é muito bom quando você tem uma experiência com Deus. Porque aquilo te dá autoridade na tua vida. E porque a tua fé, ela aumenta. Sabia? Quando você tem uma experiência com Deus, digamos assim, a tua fé está aqui. Tive uma experiência, cresci para cá. Tive mais uma experiência, cresci em fé, obediência pela fé. Entende? É isso que Deus quer, a obediência pela fé. Que Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E assim como na palavra dele diz ali em Daniel, que ele estava ali no meio dos príncipes. Glória a Deus por isso. Essa semana, eu dei um testemunho a respeito do meu emprego novo. Pra glória a Deus, Senhor. E vou falar para vocês, gente. Eu tenho 23 anos só. Aí, essa semana, eu tive uma reunião nessa empresa nova onde eu trabalhei. E lá é uma empresa onde tem muitos anciãos. Para quem não sabe o que é ancião, meninada, piazada nova, e é pessoas mais de idade. Pessoas experientes, pessoas há 20 e tantos anos lá, trabalhando. O pastor. Então, estavam lá. Esse pessoal bem com cargo de liderança, enfim. E tinha uns 10 homens nessa sala. Uns 10 homens, mais ou menos. Eu não cheguei a contar, mas era mais ou menos isso. Com um pessoal experiente de liderança. E quem que estava lá no meio? A única menina, já digo assim. Única menina no meio daquela almarada. E eu pensava, misericórdia, Senhor. O que eu estou fazendo aqui? Eu olhava assim e falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Daí eu lembrava, tornava a existência. Aí eu lembrava, foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que quis isso para mim. Se fosse aos olhos naturais, aos olhos humanos, eu não estava lá. Não estava mesmo. Mas foi porque Deus me colocou lá. Então é isso, Deus pode e Deus faz. Deus te coloca em lugares inimagináveis. Lugares inimagináveis que só a palavra dele entrou lá. Mas ele te coloca lá, por quê? Porque ele caminha pela palavra. E é tão bom isso. É tão bom você saber que tem um Deus maior na tua vida. Eu quero encorajar vocês. Quero encorajar mesmo vocês a tomar um posicionamento diferente na vida de vocês. Um posicionamento onde que tem um louvor que fala assim, ó, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Desculpa, irmãos. Misericórdia. Mas ela fala assim, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Aleluia. Deus quer que você ouça a voz dele. Deus quer que você tenha comunhão com ele. Deus quer que você tenha níveis maiores com ele. Deus quer que você chegue num lugar e as pessoas reconheçam isso na tua vida e falem, aquele lá é um servo do Senhor. Aleluia. Por isso não é normal, gente. Isso é uma bênção de Deus. Um dia Deus falou assim comigo, que nós temos algo tão valioso dentro da gente. Falou assim, nós temos algo tão valioso dentro da gente, nós temos um tesouro dentro da gente. Mas nós muitas vezes negligenciamos. Muitas vezes nós não sabemos utilizar esse tesouro. O que é o tesouro? É o Espírito Santo. Aleluia. Não é normal, gente. Não é normal. Por isso que já diz, extraordinário. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom.
Deus é tremendo, Deus é grandioso. E se coloque nesse lugar. Nesse lugar de que Deus, Ele trabalha por mim. Deus, Ele faz por mim. Deus, Ele é muito bom. E eu quero falar uma coisa para vocês que Deus, Ele fez na minha vida. E como eu falei, você só tem autoridade daquilo que você vive com Deus. Eu não posso chegar para vocês aqui e falar alguma coisa que eu não vivi. Porque eu vou estar sendo mentirosa. E Deus quer que a gente minta? Deus quer que a gente minta? Não quer. Aleluia. Deus não quer isso. Mas Deus quer níveis maiores. É isso que Deus quer. E Deus, Ele me levou, bem no início, Ele pegava, Ele falou assim para mim que era para eu anotar tudo aquilo que Ele me falava. Para eu escrever mesmo. Lá no começo, Deus falou, escreva. Aí, eu fui e escrevi. Escrevo. Porque não sabia. Mas Deus sabe. Porque assim, Deus, Ele dá uma palavra pra gente. E a gente pode escrever. E sabe o que eu aprendi com isso? Que as coisas que eu escrevi, claro, lá tem textos que Deus me deu, lá tem várias coisas que Deus me deu, mas as coisas que eu escrevi e que eu criei e que eu entreguei para Deus, Deus fez. Nossa, e quando eu vi aquilo, eu tinha escrito tal coisa. Aí Deus foi lá e fez. Daí eu, nossa, tem alguma coisa nisso. É isso que eu quero encorajar vocês hoje também. Deus tinha me falado isso. Deus falou assim, ó. Fale para eles profetizar sobre a vida deles. Deus me falou isso. Deus falou assim, ó. Encoraje eles a profetizar sobre a vida deles. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre aquilo que para você, aos olhos naturais, é ordinário, mas que para Deus é extraordinário. Profetiza isso sobre a tua vida. E nesse momento eu convido a igreja a se colocar em pé e fazer isso na vida. Faça isso na vida de vocês. Profetizem sobre a vida de vocês. Porque se vocês crerem em Deus, crerem nessa profecia que vocês fizerem para Deus, já está feito. Deus já fez. Não, a gente não pode ser pessoas normais, pessoas comuns. Não, a gente tem que ser uma pessoa autorizada por Deus. Uma pessoa que tem autoridade por Deus. Autoridade de Deus também. Então, profetiza sobre a sua vida. Começa a agradecer a Deus em tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Porque lembra do que foi falado aqui. Que Deus, Ele faz em cima do limpo. Deus, Ele não faz a obra em cima do escombro. Não faz. Deus, Ele limpa. Mas todos os planos do Senhor são perfeitos. Aleluia por isso. Então hoje profetize sobre a tua vida. Profetize. Fala, eu declaro sobre a minha vida. Eu declaro isso sobre a minha vida. Que já aconteceu.